Fala pessoal, tudo bom? Pedro Ramuna aqui, seja bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu vou tecer alguns comentários sobre a recente decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da Universidade Cândido Mendes. Vamos lá? A possibilidade de estender os efeitos da recuperação judicial, recuperação extrajudicial e da falência, todos esses institutos regulados pela Lei 11.101 de 2005, não é um assunto novo. Há pelo menos 10 anos, os doutrinadores se manifestam, seja a favor, seja contra essa possibilidade. Se a gente destacar um artigo especial escrito pelo professor José Marcelo Martins Proença, no qual ainda em 2009 ele já defendia a possibilidade de extensão dos efeitos, extensão do uso desses institutos para entes não empresários. Fato é que o artigo 1º da Lei de Falência e de Recuperação de Empresas determina que os institutos destinados ao auxílio da empresa em crise devem ser utilizados e são destinados às entidades empresárias e sociedades empresárias, aos empresários e sociedades empresárias. E quando a gente para olhar esse cenário, a gente acaba tendo 3 posicionamentos bastante claros. Um primeiro posicionamento vai no sentido da taxatividade do artigo 1º da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Para quem é defensor desse posicionamento, a exemplo do desembargador Carlos Dias Mota, que já se manifestou nesse sentido aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, vai defender que a legislação colocou de uma determinada forma e que a extensão desses efeitos para não empresários promoveria àquele que não é empresário, sociedade empresária, o melhor de 2 mundos. Então, um posicionamento no sentido da taxatividade. Um segundo posicionamento, que é utilizado e defendido aqui em São Paulo pelo desembargador Francisco Loureiro, defende a possibilidade de flexibilização da norma, com o objetivo de possibilitar a aplicação da recuperação judicial, extrajudicial e da falência para entes não empresários, para entidades que não tem o registro de empresário ou de sociedade empresária. Para esse segundo posicionamento, que me agrada muito, a análise deve ser feita com base numa dicotomia entre forma e substância. O que deve importar para a aplicação das regras de empresa em crise não deve ser a forma, o registro adequado, mas sim a substância, qual seja a atividade empresarial que deve ser desempenhada por aquele agente de mercado. Diante disso, seria possível um agente de mercado, mesmo que não tenha um registro de empresário, de sociedade empresário, mesmo que seja um empresário irregular, desde que pratique atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços de forma profissional, seria possível a esses entes, essas entidades, o uso dos remédios previstos na Lei 11.101, no caso de crise. E ainda um terceiro posicionamento, que vai ter por base a superação do conflito direito instrumental e direito material, quando eu tenho uma situação em que foi deferido o processamento de recuperação judicial, por exemplo, e nenhum credor se opôs. Nesse cenário, e esse posicionamento aqui em São Paulo é defendido, por exemplo, pelo desembargador Enio Zuliani, teríamos um cenário em que, a despeito de não ter uma definição ex ante quanto à possibilidade ou não, já que no caso concreto não houve nenhum tipo de oposição, segue o jogo, permitindo, naquele caso concreto, como regra de exceção, o processamento de uma RJ, o processamento da falência com relação a não empresários. Então esses são 3 posicionamentos aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que são base para a análise que vai ser feita na sequência, referente ao caso Cândido Mendes. A decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da Universidade Cândido Mendes, cujo número do processo aparece aí na tela para você, foi processado pela 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, é uma decisão bastante paradigmática,
uma decisão muito interessante e que acaba adotando justamente a visão pautada naquela segunda visão que eu comentei com vocês, aquela visão que defende a flexibilização da aplicação do artigo 1º da Lei de Falências e Recuperação de Empresas. A decisão, ela é uma decisão pautada justamente na dicotomia entre forma e substância, é uma decisão que está bem embasada, principalmente em 2 pareceres, um do professor Manuel Justino Bezerra Filho e outro do professor Sérgio Campinho, muito bem estruturados e vão justamente na linha de que o que deve prevalecer é a atividade empresarial, a atividade econômica realizada. Não à toa, o artigo 47 da Lei de Recuperação de Empresas, que traz o princípio norteador de todo esse microsistema legislativo, que é justamente o princípio da preservação da empresa, deve ser lido por essa visão da qual eu concordo e partilho, no sentido de que o que deve ser preservado não é a empresa no sentido de a sociedade devedora, o empresário devedor, a entidade devedora, mas sim a atividade econômica, organizada, profissional, para a produção e circulação de bens ou serviços para o mercado. A gente está tratando aqui do sentido funcional ou dinâmico, do perfil funcional ou dinâmico de empresa. Ou seja, qualquer agente de mercado, para essa visão, que produza, circule bens ou serviços em uma relação de mercado, poderia ter deferido o processamento de uma recuperação judicial, sendo plenamente possível estender isso aos outros remédios para a empresa em crise, a falência ou mesmo a recuperação extrajudicial. Eu vejo que é uma decisão bastante interessante, adequada do ponto de vista de superar uma visão meramente positivista e puramente formal, uma visão que é mais adequada à situação em que o mercado se encontra, em que o direito se encontra, passados mais de 15 anos da promulgação da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Então é uma decisão que me agrada bastante e que merece aplausos. No sentido da flexibilização, eu gostaria de destacar 2 trechos da decisão que se remetem, respectivamente, a uma parte do parecer do professor Manuel Justino Bezerra Filho e um segundo trecho que se refere à opinião colocada pelo professor Sérgio Campinho. Em relação ao parecer do professor Manuel Justino Bezerra Filho, o trecho que me parece bastante preciso é o seguinte: desta forma, o que se vê é que o princípio do artigo 47 é a preservação do devedor a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. O artigo 47 não fala em sociedade empresária, termo que apenas é encontrado no artigo 1º. O artigo 47 fala apenas em fonte produtora e em empresa. Aqui eu vou um pouquinho além. A minha visão é que o artigo 47 traz justamente o substrato material mínimo que tem que ser perseguido. O princípio da função da empresa está olhando justamente para a preservação da atividade empresária, da atividade empresarial. E esse entendimento do substrato material mínimo que deve perseguir o interesse social, ele é muito presente no excelente trabalho da professora Sheila Neder Cerezetti, que é bastante aprofundado e bastante direcionado no sentido de estudar a recuperação de empresas e também o princípio da preservação da empresa. O segundo trecho que me parece interessante e relacionado à advertência do professor Sérgio Campinho é o seguinte: a evolução e a realidade dos fatos sociais, aliadas à necessidade de direito tutelar adequadamente o bem jurídico da vida perseguido contemporaneamente no direito da insolvência, implica fazer uma leitura ampliativa e não restritiva do artigo 1º da Lei nº 11.101 de 2005. É justamente esse entendimento que eu também tenho de que essa visão flexibilizada da extensão subjetiva, colocamos assim, da Lei 11.101, vai ao encontro. A possibilidade de você estender é algo condizente com a realidade do direito atualmente. Apesar de a gente ter um entendimento por uma decisão muito boa por parte nesse julgado que deferiu o processamento da recuperação judicial da Cândido Mendes, há no julgado 2 passagens que eu acho muito preocupantes,
que gostaria de compartilhar com vocês. A primeira passagem que me parece muito preocupante é logo no início da decisão, que a magistrada traz a seguinte ponderação, aspas, na ponderação da análise econômica do direito, o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve atentar para os fins sociais e para as exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a razoabilidade e eficiência, tal como preconiza o artigo 8º do Código de Processo Civil. Apesar de ser um grande entusiasta da análise econômica do direito, ainda mais numa visão qualitativa, como que é o pretendido aqui, é muito complicado utilizar isso como parâmetro, análise econômica do direito, quando não se parte de premissas claras que devem ser colocadas. O mesmo argumento aqui poderia ser utilizado no sentido do credor, que quando contratou com a Cândido Mendes, contratou partindo da premissa de que em uma situação de crise não poderia se valer da recuperação judicial, não poderia se valer da falência, vez que não é empresária, a análise literal da Lei 11.101 não permitiria essa extensão. Então, por uma análise econômica do direito, eu poderia chegar a uma conclusão oposta. E é uma passagem que em nada acrescenta à decisão. Parece que é mais um argumento de ocasião que não é necessário, tampouco me parece preciso da forma como foi colocado. O segundo argumento que me parece muito relevante, e é um argumento extremamente técnico, guarda relação com a seguinte passagem, aspas, a caracterização de empresa, pois, deve ser considerada sob o perfil corporativo ou institucional, organizado com o escopo de obter o melhor resultado econômico, produtivo e socialmente útil. Quando eu paro para olhar esse trecho, a juíza ela faz referência nitidamente aos perfis de Asquini, de Alberto Asquini, e ela coloca como sendo o critério importante o perfil institucional ou corporativo. O perfil institucional ou corporativo de Alberto Asquini diz respeito à empresa no sentido de conjunto de pessoas que são organizadas para a realização da atividade empresarial. Seria o uso, o emprego na seguinte frase: os diretores e os colaboradores da empresa realizam atividade. Esse da empresa está no sentido de conjunto de pessoas, vamos colocar dessa forma. Não me parece precisa a colocação. Me parece que seria muito mais adequado utilizar aqui referência ao perfil funcional ou dinâmico. Empresa no sentido de atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços para o mercado de forma profissional, que é justamente o conceito que a gente vai acabar encontrando, a definição que é encontrada no artigo 966 do Código Civil, no qual empresário empresa é conceituado em função do empresário. Então a gente acaba tendo aqui uma decisão que, a despeito dessas ponderações muito pontuais, muito boa, que merece ser aplaudida e que, quem sabe, consiga direcionar a interpretação relacionada à recuperação judicial e falência de uma forma um pouco diferente daquela análise literal, extremamente formalista, que muitas pessoas propagam e defendem. Agradeço a sua atenção, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os conteúdos que são produzidos, deixar a sua curtida, que ajuda bastante na divulgação dessas reflexões. Muito obrigado, até a próxima, saudações comercialistas e nos vemos lá.